Olá você, tudo bem? Eu sou o professor Washington, o proprietário desse singelo canal. E a partir de agora eu vou me dedicar mais a este canal. Eu me aposentei, por isso eu vou ter mais tempo. E agora eu vou aparecer no meu canal também e acho que eu vou fazer uns vídeos um pouquinho mais longos. Espero que possa ser útil. Vou fazer alguns vídeos de história, assim, às vezes tratando de temas bem mais específicos, né? Como agora que eu vou fazer isso, e que pode ajudá-los ou ajudá-las, a você que vai prestar vestibular, você que vai prestar o Enem, tá? Inclusive essa questão do Enem, eu vou fazer um vídeo com questões do Enem, porque eu tenho uma birra com o Enem, tá, pessoal? Olha só, pessoal, eu tinha feito uns pequenos shots, estou aprendendo ainda, eu não sei fazer ainda não, estou aprendendo. Falando ali da talha, falei da corveia. O que é isso, basicamente? Pessoal, a talha e a corveia, né, eram obrigações que os servos tinham que cumprir no mundo feudal. Então, esses termos, eles estão relacionados ao feudalismo, né? O conteúdo do feudalismo que você estuda na escola, lá no ensino médio, né? Então, principalmente no primeiro ano do ensino médio, aí no terceirão você faz aquela revisão, né? Feudalismo que é um tema bastante cobrado em vestibulares e tal. Então, no mundo feudal, né? O modo de produção feudal, porque é isso que é o feudalismo, é um modo de produção, né? E o modo de produção feudal foi superado pelo modo de produção capitalista, né? Após o modo de produção feudal veio o modo de produção capitalista, tá bom? Então hoje eu quero falar com vocês, né? Eu quero falar com vocês sobre essas características, sobre as obrigações que os servos tinham no mundo feudal. Então a primeira coisa que eu acho importante que vocês entendam, para você poder entender o tema, é você saber o que era um servo, né? Então a primeira coisa, de maneira simples, de maneira rápida e rasteira, o servo era o grupo de trabalhadores no mundo feudal. Eram os trabalhadores. Não podemos falar classe não, porque naquele tempo não existia classes, tá? A sociedade era organizada, que os historiadores chamam de ordem. A classe social é uma característica do capitalismo. Interessante, né? É do capitalismo. Então, os servos eram a ordem social dos trabalhadores. Esse servo, né, ele trabalhava, mas não recebia salário. Isso é uma outra coisa importante que vocês entendem. O servo, eles não recebiam salário, eles não eram livres, mas também não eram escravizados, tá? Eles não eram livres porque eles eram presos à terra e às obrigações. Essas obrigações eram várias. Normalmente a gente fala das três, né? Da corveia, da talha e da banalidade. Então eles eram presos, né, a essas obrigações. Agora, se eles não recebiam salário, o que eles recebiam? Aí que é a coisa interessante quando a gente fala da talha, né? A talha era aquela obrigação que o servo tinha de repassar para o nobre feudal do que ele produzia no manso servil, que era a terra do servo. Certo? Ah, mas então o servo era proprietário da terra? Não, ele não era proprietário. Aí é que está o grande lance. O servo, em troca do seu trabalho, ele tinha o direito de arrendar uma terra. Veja, ele recebia um pedaço de terra, mas não que ele recebia um pedaço de terra e ele ia trabalhar e tirar ali seu sustento apenas. Não. E, na verdade, ele arrendava. E por isso que ele tinha que pagar uma parte do que ele produzia para o dono do feudo. Mas para isso ele tinha que trabalhar na terra exclusiva do nobre. Por isso que ele trabalhava, que era a corveia. Por isso que ele trabalhava de 2 a 3 dias na terra exclusiva do nobre. Tudo que era produzido na terra exclusiva do nobre ficava para o nobre. E tudo que era produzido na terra que era destinada ao servo, parte dele ia para o nobre. Tinha uma porcentagem lá, isso era conforme a negociação que eles faziam. Porque as relações eram interpessoais. Eu vou falar isso quando eu falar da política. Tudo bem? Agora chegamos na banalidade. A banalidade é um negócio genial, pessoal. A banalidade era a obrigação que o servo tinha de pagar ao nobre feudal
para utilizar qualquer benefício do feudo. Como é que a gente pode entender isso? É assim, ó. Vamos dar um exemplo. O servo, né, que trabalhou na terra do nobre e tal, aí trabalhou na sua terrinha, olha como que era a vida do cara. O cara plantava trigo, por exemplo, né? O servo plantava, ele plantou o trigo, ele colhia o trigo e tinha que passar uma parte desse trigo para o nobre. Só que ele tinha que moer o trigo, né? Você tem que moer o trigo. Para ele moer o trigo, ele ia precisar usar o moinho. Quando o servo fosse moer o trigo utilizando o moinho, ele tinha que pagar para usar o moinho. Entendeu? Aí ele fazia lá, moía o trigo, a parte do trigo que ele moeu, ele tinha que passar para o nobre como pagamento pela utilização do moinho. Também o servo pegaria aquela farinha lá de trigo, né, e resolvia fazer pão para a comunidade, né, porque, né, eles eram colonos, tinha uma comunidade ali, né, no Manso Senhorial. Aí eles iam usar o quê? O forno do feudo. Aí eles faziam o pão, para pagar o forno eles tinham que passar uma parte do pão para o nobre. Então vocês perceberam que a vida de servo não era fácil. Isso era banalidade. Tá bom? Espero que eu tenha sido útil, que você possa tirar algum proveito dessa nossa singela aula. Tá legal? Muito obrigado, valeu, fui e tchau!